Vamos orar, gente? Você trouxe a sua Bíblia em nome de Jesus, pega ela nas suas mãos, se você assim a tem, para que a gente possa, o Espírito Santo possa falar conosco nesta manhã em nome de Jesus. Abrace a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia no celular também, pode acompanhar ela pelo celular. Nós vamos falar alguns versículos e nós vamos ter uma meditação. Abrace a sua Bíblia em nome de Jesus. Espírito Santo, pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor fale conosco. O Senhor possa derramar a tua graça e tua misericórdia sobre cada um de nós. Senhor, queremos ser ministrados pela tua palavra. Levantamos esta manhã, Senhor, com esse propósito, com esse objetivo, de que o Senhor possa falar ao nosso coração. Então que não seja, Senhor, à toa, que nada nos distraia neste momento, apenas a tua palavra nos acesse de tal forma que possamos estar, meu Pai, penetrados, concentrados e entendidos do que o Senhor quer de nós. Nós assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Amém? Glória a Deus. Gente, antes de nós iniciarmos, nós vamos ler alguns versículos, então eu quero que você preste muita atenção. Se você puder, fale a pessoa que está ao seu lado, fala assim para ela: não fale comigo agora. Pode falar, fala assim: não fale comigo agora, em nome de Jesus, que eu quero prestar atenção na palavra. Amém? E falando em prestar atenção na palavra, eu quero te incentivar a você estar conosco nos cultos de quarta. Quem esteve quarta agora foi uma quarta assim diferente de tudo aquilo que nós estamos vivendo. O Senhor falou conosco de uma forma poderosa, tanto que esse vídeo, né, essa ministração da quarta, ela está no YouTube e ela está sendo uma das mais vistas do canal, né? E ela tem um tema muito profundo que é esquecendo o passado. Então, se você ainda não viu, ainda não nos segue, não é inscrito no canal do YouTube, põe para mim, Mel, por gentileza. Eu quero te incentivar a você se inscrever no canal do YouTube da Comunidade Livre. Está ali, ó, Livres para Adorar Valinhos. Então você tem que escrever, porque às vezes é difícil achar. Se você só escrever Livres para Adorar, vai achar um outro canal, mas você tem que procurar ser específico, Livres para Adorar Valinhos. Amém? E lá tem a ministração de quarta-feira. E quarta-feira agora nós teremos uma outra ministração. O Senhor já está falando conosco e eu quero, em nome de Jesus, que você esteja. Eu sei que é meio de semana, eu sei que é trabalhoso, é cansativo. Eu também venho nessa mesma, eu trabalho, que nem a Adriana já apontou aqui. Nós não vivemos da comunidade, eu tenho meu trabalho. Se eu tivesse um trabalho estava bom, mas eu me arrumei dois, então tem muita coisa para mim resolver. E eu paro e falo assim: não, eu quero dedicar esse meu tempo ao Senhor. E quarta-feira agora nós vamos estar falando muito sobre a palavra do Senhor. Eu quero te incentivar das 7h30 às 9 da noite. Vem, se programe, faça uma força. Tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração também, como falou na quarta-feira passada, e foi precioso. Glória a Deus. E incentivando, aproveitando que você já está vendo sobre o canal do YouTube, nós nesse mês, foi meio sem pensar ou premeditar, nossos temas, não sei se você reparou, tem sido muito sobre verdade. O primeiro culto que nesse mês a Adriana trouxe o verdadeiro descanso. Se você não assistiu e quer entender o que é o verdadeiro descanso, vai lá no YouTube, tem um vídeo desse culto, verdadeiro descanso. Aí depois eu vim com o verdadeiro evangelho. Quem esteve aqui nesse dia, nesse culto, nós falamos sobre o verdadeiro evangelho. Se você não esteve, vai lá no YouTube, tá lá também. E aí depois que eu trouxe o verdadeiro evangelho, ela trouxe semana passada, no culto do Dia das Mães, que foi uma bênção, ela trouxe a verdadeira transformação. Quem esteve, foi uma bênção. Se você não esteve, vai lá no YouTube, eu aconselho, assista, tira um minutinho, tira alguns minutos, vai dar uns 40 minutos de ministração, mas vale super a pena. Às vezes você perde tempo assistindo podcast lá no YouTube, de tema que não vai te acrescentar ou te agregar em nada. Em nome de Jesus, eu ia falar perca tempo assistindo, mas você não vai estar perdendo tempo, você vai estar ganhando, nutrindo a sua alma em nome de Jesus. Amém? E hoje o Senhor nos deu essa ministração para a gente entender qual é o verdadeiro secreto. Todo mundo junto, 1, 2, 3, o verdadeiro. Então são verdades bíblicas que o Senhor está trazendo no nosso coração. E eu já te falo, semana que vem o Senhor vai trazer mais uma verdade.
em nome de Jesus, para que Ele possa nos abençoar mais e mais. Amém? Então, como eu já falei sobre o tema, eu quero que você abra em Lucas 5,16 para a gente entender primeiro o que é o secreto. O que é esse secreto que a gente precisa entender para entender primeiro o secreto e depois nós vamos entender o verdadeiro secreto. Lucas 5,16. Nós vamos ler 3 capítulos, 3 livros diferentes, então eu quero que você aí maneje bem a palavra do Senhor. E aí nós vamos entender. Primeiro sobre Jesus. No Lucas 5,16, diz assim, deixa eu ver se está igual o meu aqui. Jesus, porém, já acharam, gente? Quem achou, diga amém. Quem não achou, vai acompanhar pelo telão, diga amém também. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Ponto, até aí. Aí, então nós temos que entender que Jesus, ele mesmo sendo filho de Deus, ele se retirava para lugares solitários. Em algumas versões está falando desertos. Então, porque desertos são lugares que não tem muita gente, e ele fazia o que nesses lugares? Orava. Nós vamos lá em Marcos 1:35. Aí você volta um pouco na sua Bíblia, Marcos 1:35. Quem achou, diga amém. 1:35 está escrito assim, vamos lá. De madrugada, vocês acharam, gente? De madrugada, quando ainda estava, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar, e ali ele... Então nós temos mais um relato de um dos textos. Primeiro nós lemos em Lucas, agora nós estamos em Marcos, e ele fala que ele se retirava para lugares desertos, ou seja, solitários, para fazer o quê? Orar. E agora nós vamos lá em Mateus, que é o primeiro dos evangelhos, 14:23. Nossa, passou susto hoje, o senhor está andando com a Bíblia. Nós vamos ainda, gente. Mas eu quero que você entenda o porquê. Mateus 14:23. Quem achou, diga amém. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. É isso que está aqui? Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte. Vou ficar aqui. Para, ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Pronto. Então nós entendemos que Jesus, ele tinha momentos. Nós já lemos que ele acordava cedo, no escuro, e saía para orar. Agora nós estamos lendo que Jesus, no final da tarde, eles deixavam a multidão e ia por um lugar deserto, fazer o quê? Orar, sozinho. Por isso que se fala secreto, que é um lugar que ele está sozinho. Sozinho ele se retirava para orar. Agora eu te pergunto, Jesus, nós lemos 3 textos, e os 3 revelam que Jesus orava em algum período do dia. Se Jesus, filho de Deus, orava e se separava, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou os 3 no mesmo dia, eu pergunto para você, eu e você, precisamos orar? Precisamos ou não precisamos? Pouco ou muito? Aí eu falo para você, e essa eu quero que você me responda. Quem você se considera um cristão? Fabrício, pastor, eu me considero um cristão. Levanta a mão, gente, em nome de Jesus. Se você considera, né, em nome de Jesus. Agora, não quero que você responda. Só para você. Você se considera íntimo de Jesus? Porque assim, gente, vamos entender. Hoje virou uma moda, é que nem essa questão da Beth. Virou uma moda você ser cristão. Virou uma moda você ser uma pessoa que, ao mesmo tempo que você está no mundo, você também é uma pessoa que você fala assim, não, eu sou crente. Eu posto versículos nas redes sociais.
A mesma foto que está totalmente uma pessoa sensual, logo embaixo está escrito: eu e meu Senhor, eu e meu pastor, e nada me faltará. Rapaz, está com um copo de cerveja, Deus é bom. Não virou uma moda, gente? As pessoas, elas estão confundindo que ser cristão, que ser uma pessoa seguidora de Cristo, com uma pessoa que tem intimidade com Cristo. E eu falo para você: mas me considero, eu venho na igreja todo domingo. E eu falo para você, tem gente que vem na igreja todo domingo e não é uma pessoa íntima com Jesus. Por quê? Porque vir na igreja não significa que você é íntimo, porque vem muitas pessoas na igreja e não pratica ter um momento com Cristo, para que Cristo possa transformar ela. Então ela vem como um religioso. O religioso, ele é assim, ele vem todo domingo, ele vem todo dia que tem uma agenda dentro da igreja, mas ele não segue, não acompanha e não faz aquilo que Jesus fala para ele fazer. Então, a pessoa, ela até se considera, mas na verdade, na prática, ela não é. Porque, gente, você vir na igreja não te torna um íntimo de Jesus, como você ir na academia não te torna uma pessoa fitness. Quem já foi na academia e já parou 300 vezes? E o problema estava na academia? Não, mas a academia, o pastor, o senhor não sabe, lá o peso é diferente. Esqueci o nome, como que fala, William? Halter, né? O halter, não, porque o halter lá daquela academia que eu fui, não, é porque naquela academia que eu fui, o problema era o professor. Não, porque na academia que eu fui, tinha uma música, por isso que eu não consegui ser fitness. Por isso que eu não consegui transformar o meu corpo. O problema estava na academia? É a mesma coisa de você dormir na garagem. Você dormir na garagem não te transforma num carro. É verdade, não é, gente? A pessoa, ela quer, não, eu venho na igreja, mas ela leva a igreja para onde ela vai? Por que a pessoa, quando a pessoa fala assim, nossa, mas deu certo tanto para uma pessoa, ela foi na academia, ela, nossa, você vê umas pessoas bombadas, fortes, por que deu certo para ela? Porque quando ela sai da academia, a academia não sai dela. Ela vai para uma festa, ela sabe que ela não pode comer muito, ela sabe que ela tem que evitar certo tipo de coisa, porque isso vai atrapalhar no processo de crescimento muscular. Ela sabe, então ela evita, ela nega. Então o problema não estava na academia, o problema estava com quem? Com ela. É a mesma coisa quando a pessoa vem na igreja. Mas eu não gostei que aquele pastor falou, eu não volto mais. O problema está na igreja, o problema está no pastor, ou o problema está na pessoa que não quer ser confrontada, naquilo que ela precisa mudar, naquilo que a verdade bíblica diz para ela, e ela culpa tudo e a todos menos a ela mesma. Porque, gente, é muito fácil a gente culpar os outros. Porque... não sabe o que é, pastor? O senhor não sabe a minha vida. Porque se o senhor soubesse, o senhor ia entender que o meu marido, o problema dela é o marido. As coisas não dão certo para ela porque é o marido. As coisas não dão certo para o homem porque é a esposa. Não, porque a minha esposa, pastor, o senhor não sabe. Se o senhor conviver... Gente, eu falo para você, eu também não sou fácil. Minha esposa sabe disso. Eu não sou. Tem uma carinha assim, mas eu não sou. Mas estou em processo. Cristo tem me transformado, diga amém. Mas eu tenho um entendimento que quanto mais eu estiver nesse lugar de oração, mais do Senhor eu vou ter. E é isso, o tema nosso é esse, e para esse lugar que nós vamos lá em Mateus 6,6. Para você entender o porquê que eu falo isso. Mateus 6,6. Você volta 2 folhinhas para trás e você vai achar. O que o Senhor quer de nós? O tema, ele pode parecer até simples, ele pode parecer até, mas se você entender com profundidade aquilo que o Senhor está trazendo nesta manhã, eu e você, nós poderemos ser transformados. Diga amém. Por quê? Porque a oração, ela tem um nível de transformação em nós tão extraordinário.
Porque se nós entendemos que a oração não é sobre nós, é as nossas necessidades, aquilo que nós temos, mas sobre um desfrute da presença daquele que nós vamos estar presentes, a presença do Senhor, isso tudo muda num relacionamento. Olha o que diz lá em Mateus 6,6. Mas você, quando orar, isso é Jesus falando, mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Amém. Jesus está dando um ensinamento para mim e para você, muito precioso. E primeiro ele está levando nós a entendermos que precisamos estar neste lugar de oração, que Jesus, ele deu o exemplo, que ele ora pela manhã, pela tarde, pela noite. Jesus, ele está mostrando esse lugar, que ele se ia sozinho, ele ficava em solitude e orava ao Pai, tinha um relacionamento íntimo com o Pai. O momento de que Jesus, ele tinha a sua vida ligada, fortalecida ao Pai, eram esses momentos de oração. E eu acredito que, imagine a oração do Senhor Jesus, os relacionamentos, a conversa que ele tinha com o Pai. Para quê? Para que quando ele pudesse ir à exposição, ele revelava aquilo que ele tinha feito no seu secreto. A exposição era apenas um extrato da sua intimidade com o Pai. Muitos de nós queremos resolver problemas financeiros, queremos resolver problemas na saúde, queremos ser curados, ser tocados, ser transformados. Eu quero resolver problema na minha casa, eu preciso resolver um problema financeiro. Eu vou pedir para o Pai, para Deus, para que o Senhor possa essa semana abrir uma porta para mim. E aí você vai querendo que o Senhor se manifeste. Não, Deus, o Senhor tem que aparecer para mim. Só que Deus, ele não quer aparecer para você, ele quer estar com você. Ele quer se relacionar com você. E aí, muitas das vezes, você esquece quem Ele é e só quer as coisas que Ele tem para dar. Imagine você, pai, mãe, com o seu filho. Ele só chega para você pedindo: pai, eu quero isso. Mãe, eu quero isso. Mãe, me dá 50. Mas todo filho é assim, né, gente? Né? Pede. Quer. Mas imagine você, então, se relacionar com uma pessoa que só quer aquilo que você tem. É muito egoísmo. É muito chato. Nem você suportaria. Agora, por que você se relaciona com Deus dessa mesma forma? O Senhor está falando: olha, todas as vezes que você for orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Quarto é lugar de intimidade. Quarto fala de intimidade, de você estar íntimo. O Senhor está falando para você assim: olha, eu quero que você feche a porta, porque eu quero você, não quero as coisas que estão do lado de fora. Eu não quero que você venha aqui e carregue todos os problemas familiares, problemas sentimentais. Não, eu quero você. Feche a porta. O que vai acontecer, o que acontece do lado de fora do quarto, fique para fora, mas eu quero você. E essa tem sido uma geração que não consegue fechar a porta do quarto. Ela não consegue. Nós não conseguimos. Se for parar, gente, para pensar e para analisar, nós temos muitas petições e são legítimas. Eu tenho um problema no meu filho precisa se converter. Eu tenho um problema na minha casa, tenho um problema com o meu... Gente, nós temos problemas, eu tenho também. Tenho. Se quiser eu compartilho alguns com você. E uns grandes, hein? Precisa de uma ajuda. Mas se eu for para Deus toda hora: Deus, por favor, me ajuda. Não, agora eu vou e fecho a porta. É como se eu estivesse entrando num lugar falando: Senhor, aqui só eu e o Senhor. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero ser mais íntimo do Senhor. Eu quero ter mais relacionamento com o Senhor. Eu quero mais do Senhor em mim. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu vou para o quarto, eu vou para um momento de oração, para um secreto, para um lugar que eu quero: Senhor, eu quero ser um bom marido, eu quero que o Senhor me transforme num bom marido. Da onde vai vir essa transformação? De mim? Do Fabrini? De mim não tem nada de bom.
Olha para a pessoa do seu lado. Dela não tem nada de bom. Pode falar, de você, você não tem nada de bom. O que tem bom de você vem de Deus. Meu amigo e minha amiga. Você é legal. É Deus na sua vida. Diga amém. Porque nada vem bom de nós. Agora, quando eu quero me tornar um bom marido para minha esposa, eu tenho que ir no quarto pedir, Senhor, eu quero ser o que o Senhor ser, eu quero que o Senhor seja em mim, para que eu, através de ti, possa ser um bom marido para minha esposa. Porque é só nele. Você, esposa, quer ser mais paciente, você não tem que pedir, Senhor, me dá paciência. Falando, não, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, porque o Senhor é paciente. Eu tendo o Senhor, eu vou fazer uma revelação quando eu estiver em situações, eu vou ser o extrato do Senhor. Eu quero ser um bom gestor de negócios. Quem é a melhor pessoa no mundo que faz toda a gestão do mundo? Quem que criou tudo? Quem que fez tudo? É o Senhor. Não é você, não sou eu. Então você tem que entender que esse relacionamento ele tem que ir para um íntimo. Não adianta você só louvar. Louvar é bom. Adorado, né? Cantar uma música gospel. Mas eu acordo todo de manhã, eu ponho um louvor, é muito bom, Mas o que o Senhor quer não é que você fale, que você honre só com palavras. Ele quer o seu coração, Ele quer um momento mais íntimo com você. Por isso o quarto. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é onde o casal tem o seu momento íntimo. Não é exposto, não. É algo mais único. É secreto. Amém? E para você entender um pouquinho mais, aí a gente precisa lá em Gênesis 3:7. Para você entender que o secreto não é apenas um louvor, não é apenas um devocional, não, isso faz parte, mas o secreto, ele é uma atitude diária com o Senhor. E aí nós vamos na origem. Para a gente entender o presente, a gente precisa voltar ao passado. Para a gente entender em quais pontos nós precisamos ser ajustados e alinhados para a gente entender o verdadeiro secreto. Que o verdadeiro secreto não é você só ter um tempo pela manhã, lendo um café com Deus Pai, nada contra. Mas isso ainda está muito raso, porque se você tiver intimidade, você vai mergulhar mais num café com Deus da Bíblia, amém? Gênesis 3:7 diz assim: neste momento, é assim que está aí? Então, eu estou até com um lápis na mão, parece um professor agora. Então, os olhos dos dois nós estamos falando de quem aqui no início, 3:7? Quem, gente? Adão e Eva. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam, ponto. Nós temos que entender a origem para nós entendermos o que o Senhor quer com nós em relação à intimidade. A palavra do Senhor diz que todas as tardes o Senhor visitava o jardim para ter um relacionamento com o homem, para relacionar-se com o homem, para ter ali um tempo. Olha que legal, todo final de tarde o próprio Deus passeava pelo paraíso para se relacionar com o homem. E todas as vezes que ele ia, o homem estava como? Bom dia, gente. Todas as vezes que Deus descia no final de tarde, o homem estava como? Nu. O homem só entendeu que ele estava nu quando o pecado entrou, quando ele se corrompeu. O que o Senhor quer de nós? Na nossa intimidade, Ele quer que você esteja nu. Ô louco, pastor? Que você pare de carregar essa máscara, essa fantasia que você tem. Você quer entrar com Deus, fingir ser uma pessoa que você não é. Você pode fingir aqui. Você pode fingir para os seus amigos. Você pode fingir lá para sua casa. Mas com Deus. Por isso que muitas das vezes você não consegue ter essa intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque você tem vergonha. Nós temos vergonha da nossa nudez. Porque as nossas falhas, os nossos erros, ou, por outro lado, a gente fingindo uma coisa que a gente não é. A gente quer esconder de Deus, como Adão e Eva. O que eles fizeram para se esconder da sua nudez? Volta lá, o Mel.
Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para si. Eles queriam aparecer, eles queriam estar diante de Deus, mas eles queriam estar do jeito deles, eles cobriram a sua nudez. Muitas vezes a gente é assim: mas Deus me aceita do jeito que eu sou. Então você vem com as folhinhas de figueira cobrindo. Às vezes a folhinha de figueira está cobrindo o seu pecado, às vezes a folhinha de figueira está cobrindo o seu orgulho, está cobrindo o seu ego. Por quê? Porque você não quer ter uma profundidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque a profundidade com o Senhor vai revelar a sua nudez. E revelando a sua nudez, vai te mostrar que você não é essa pessoa que você acha que você é. E eu te falo em nome de Jesus, que você seja livre desse orgulho. Diga amém. Porque a única coisa que separa, única coisa que separa um homem de ter uma profundidade com Deus é o orgulho. É o orgulho, não é o diabo não, porque o diabo já foi derrotado. Mas uma coisa que separa o homem de Deus é o orgulho, seu ego, seu próprio eu. Então não deixe que o Senhor, que você e o Senhor sejam separados por causa de você mesmo, porque Deus quer se relacionar com você. Deus quer ter intimidade com você, porque quanto mais íntimo você for do Senhor, mais dele você vai ter. Gente, é natural, convive com uma pessoa. Os meus amigos nordestinos, amo de coração. Eu já morei no Nordeste, Fortaleza, 3 anos. Eu cheguei lá um paulista que fala, e voltei lá um cearense. É verdade. Eu voltei falando na rocha. Eu voltei falando, como que é? A minha mãe até tirava sarro de mim. Eu falava toda hora. É que nem paulista. Pô, meu irmão. Não, isso é carioca que fala, né? Vai convive com um carioca, daqui a pouco você tá puxando S. Paz do Senhor, pastor. Por quê? Porque quanto mais você convive com uma pessoa, mais parecido com essa pessoa você vai ser. Tem intimidade com o Senhor que você vai se parecer com Ele. Tem intimidade com o Senhor que você vai ser um bom marido. Tem intimidade, mulher, mãe, que você vai ser uma boa mãe. Tem intimidade com o Senhor que você vai ser uma boa filha, um bom filho. Falta pra gente esse nível de profundidade. Por quê? Porque a gente precisa tirar as folhinhas da figueira e mostrar pro Senhor quem a gente realmente é. E aí a gente vai ver que a gente não é coisa boa. Mas tem jeito. Houve um preço. O Filho pagou, Jesus pagou esse preço para que você pudesse ter esse relacionamento com o Senhor. Então por que você vai deixar isso de lado? Vai perder essa oportunidade de você ter um secreto. Secreto não é você ficar 1 hora no quarto com a porta fechada, não. Secreto é você ter a atitude de quando você entrar no quarto, você mostrar quem você é ao Senhor. E mostrar quem você, fala, Senhor, eu não quero ser mais. Eu não quero estar mais, eu não quero continuar mais. Porque o Senhor, Ele pode até te aceitar, já disse isso alguma vez aqui. Pode até te aceitar do jeito que você está hoje. Mas todas as vezes que nós nos encontramos com Ele, nós não ficamos do mesmo jeito. O Senhor impacta o seu coração de alguma forma, penetra o seu coração de algum jeito. E nesta manhã eu quero te chamar para este lugar. Para que você, em nome de Jesus, aqui agora, tire essas folhinhas de figueira e mostre para o Senhor quem você realmente é. Se você quer ter uma intimidade com Ele, você pode começar aqui e agora. Amém?